Olá pessoal, tudo bem? Como eu havia prometido, aqui está a questão que até agora eu me lembro do dia da prova que eu fiz, que a princípio eu achei que seria uma questão difícil, mas como eu já havia executado várias vezes, e graças a Deus o meu professor o Jefferson havia me mostrado a questão pouco tempo antes da prova, quando eu cheguei na prova não tive muito problema. Então vamos lá. A questão é a sétima questão de matemática da prova de 2004 para 2005, que foi a prova que eu e o Rodolfo passamos. Bom, o assunto de cônicas, né, elipse no caso, ficaria extenso, mas eu vou dar uma breve explicação para vocês, que é o seguinte. Uma elipse ela é definida como um lugar geométrico em que a distância de um ponto, no caso M, é uma reta, esse trecho MN, a relação dele com a distância do ponto MF é constante. Então, que a gente chama de excentricidade, que é essa fórmula aqui. Quer dizer que essa relação é uma constante. E esse lugar geométrico desses pontos que obedecem a essa relação é determinado como uma elipse. Tem aquela fórmula que a gente conhece bem, que é x² sobre a ao quadrado mais y² sobre b ao quadrado igual a 1, mas na verdade a relação surge desta relação aqui, que é a excentricidade. Bom, para não me alongar muito, dessa equação nós chegamos à seguinte relação, que seria, no desenho eu defino como ρ1 e ρ2, que seriam os raios, a gente chama de raio das elipses, que é o quê? A ligação do ponto, um ponto qualquer na elipse, no caso do M, até o foco. Essa relação é chamada de equação polar da elipse, que nesse caso é dado por essa expressão, e por essa expressão aqui para o outro raio. Note que também uma das propriedades da elipse é que a soma desses dois raios é igual a 2A. Isso aí é uma coisa que eu posso também demonstrar para vocês no futuro. Se alguém tiver dúvida ou interesse em se aprofundar, é só falar comigo. Bom, essa relação é para os dois raios que estão ligados aos pontos. Mas se a gente perceber, esse ponto aqui, P1, ele forma um ângulo do eixo X, que seria o quê? 180 mais alfa, né? Pode olhar aqui. Então, para a gente achar essa relação entre F e P, basta a gente pegar o ρ1 e considerar um ângulo que ele faz com X. Nesse caso, como é um ângulo de 180 mais alfa, o cosseno fica negativo. Então, daqui, a gente tira aqui ρ1 é igual a essa expressão com um cosseno positivo e ρ2 com um cosseno negativo. Por quê? Porque é justamente isso. A diferença do ângulo entre dois é 180 graus. A mesma observação vale para o ρ2 e para o F'P'. Ok? Então, dessa relação, nós invertendo, né? Então, vamos inverter essas duas equações, você percebe o seguinte. Fica o b ao quadrado fica no denominador e o a mais c cosseno fica no numerador. O que você percebe? Que quando a gente soma esses dois aqui, essas duas partes, que seriam, vamos dizer assim, variáveis, elas se anulam e a gente conclui que a soma dos inversos dos raios é uma constante, que é 2a sobre b ao quadrado. Fazendo a mesma coisa com MF' e F'P', nós chegamos à mesma relação. Bom, aqui que está o macete. A gente pega essa primeira equação aqui e multiplica por MF. Pega essa segunda equação aqui e multiplica por MF'. No que a gente vai chegar? Primeiro, isso aqui vai dar MF sobre MF, dá 1. MF sobre FP. E isso aqui, o 2A sobre B ao quadrado vezes MF. A mesma coisa a gente faz com a outra equação. Vamos somar essas duas operações aqui. Observe, 1 mais 1, 2, MF sobre FP e MF' sobre F'P. Nesse caso, a gente tem os dois termos comuns e a soma desses dois segmentos, ok? Só que, lembre-se, esses dois segmentos aqui é a distância do ponto aos dois focos, né? Que são aqueles raios. A soma desses dois aqui é igual a 2A, que é o que eu escrevi aqui. Logo, a gente vai ter essa expressão é igual a 2A
vezes 2A, que é exatamente isso aqui. Logo, nós temos que isso aqui vai ser 4A ao quadrado sobre B ao quadrado. Né? Passando o 2 para o outro lado, a gente consegue chegar ao ponto de que a expressão mostrada na prova, que era a relação entre os raios MF, MP, MF', F', P', que essa relação é uma constante. Viu? A questão parecia muito mais complicada, mas quando você tem a ferramenta correta, que é a utilização da coordenada polar, ela sai com muito mais tranquilidade. Beleza, pessoal? Se vocês tiverem mais dúvidas aí quanto a esse tipo de solução, é só encaminhar para a gente aí que a gente já está pronto para safar qualquer questão. A gente já tem experiência nisso. Valeu, pessoal, e um grande abraço.